Ética na administração. Olá! Nesta aula vamos abordar assuntos como a história da ética empresarial e vamos falar também sobre o capital humano. Vamos ver a importância das relações interpessoais na hierarquia, na liderança e também um assunto de grande interesse nas organizações de hoje, a administração de pessoas. História da ética empresarial. Podemos dizer que Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, já pensava em aplicar a ética nas organizações sociais da sua época, quando ele escreveu sobre a economia. Ele distinguiu dois modos de enriquecimento. Um era o modo natural ou moralmente justo, que se baseava na produção de bens, onde era lícita a utilização de escravos. Ele definiu esse modo como a economia doméstica, que era considerada importante para a maioria das sociedades e a sua base principal era a atividade de troca. Mas para Aristóteles, quando tratou de economia, se por um acaso esta atividade de troca estivesse motivada pelo lucro, então ela era considerada destituída de virtude moral. No outro modo de economia, os lucros eram permitidos e obtidos por meio de empréstimos de dinheiro, a juros, e dos negócios em geral. Na Idade Média, a filosofia retomou as ideias de Aristóteles e desenvolveu a teoria do preço justo para cada mercadoria, numa tentativa de pôr fim ao lucro não produtivo. Como consequência dos grandes descobrimentos geográficos e da aparição de fortes estados nacionais na Europa, os problemas políticos e econômicos começaram a vincular-se estreitamente. Por isso, governos e soberanos se interessavam cada vez mais pelo comércio internacional como principal via para o enriquecimento de suas nações. Surgiram, então, as teorias mercantilistas. Muito embora as organizações já estivessem estruturadas desde a antiguidade, pouco se fazia para conscientizar as pessoas sobre o pensamento ético. No Império Romano, há 2000 anos atrás, as organizações já eram estruturadas, como por exemplo o Senado, mas impregnado de corrupção, sem qualquer preocupação ética na relação com os interesses do povo. Ao longo da história da civilização ocidental, é possível compreender a importância das organizações para a construção da vida social e coletiva. Esta importância se torna ainda mais visível a partir do século XV, quando surgiram as primeiras práticas que fundamentaram a economia moderna, como, por exemplo, a cunhagem de moedas e o desenvolvimento das atividades dos banqueiros. Vejam que essas ações econômicas se mesclam, se misturam nas relações sociais e políticas. Neste contexto, as cidades europeias se desenvolveram e se intensificou a vida coletiva e o aumento de consumo de bens e serviços. Com a intensificação do processo fabril europeu, a ética era muito pouco discutida e as normas de conduta ficaram restritas à teoria durante muitas décadas. Pouco se fazia na prática para instruir e orientar os participantes de uma organização empresarial. Nesta época, ou seja, na Revolução Industrial, a ética empresarial não havia sido muito discutida pelos empresários e era considerado assunto exclusivo para os filósofos. Nas indústrias do século XIX, a exploração do trabalho infantil e as péssimas condições verificadas nessas empresas mobilizaram os trabalhadores a reivindicar leis que os auxiliassem e os protegessem contra os abusos. A evolução histórica do conceito e da prática ética por parte das empresas é extremamente recente, tendo se estabelecido principalmente durante o século XX. Dentro desse período, as maiores mudanças foram acontecendo, especialmente a partir dos anos 50. Nessa época, as leis trabalhistas foram alguns dos acontecimentos em prol dos direitos civis, com observância dos direitos elementares dos trabalhadores, como salário mínimo, férias, descanso semanal remunerado, alimentação e saúde, e um tímido início de atividades em prol da defesa do meio ambiente. Isso tudo pode ser considerado como grandes avanços.